psicomotricista, especialista em transtorno do espectro autista, especialista em análise do comportamento aplicado. E hoje nós vamos falar sobre autismo e escola. Como lidar com o transtorno do espectro autista na escola, principalmente nas aulas de corporeidade, nas aulas de educação física. Em primeiro lugar, a gente não pode padronizar. Então, pessoas dentro do espectro autista podem ter diferentes níveis de desenvolvimento e diferentes dificuldades. Então, cada caso tem que ser analisado individualmente para que assim a gente possa trabalhar cada indivíduo de forma adequada. E para isso, a gente tem que, primeiro de tudo, trabalhar em cima de evidências. Trabalhar em cima de evidências científicas. Então, pegar métodos de trabalho que sejam baseados em evidências científicas. Isso é fundamental para qualquer tipo de trabalho. E trabalhar com autismo não é diferente. Então, a análise do comportamento aplicada é um dos tipos de intervenção baseada em ciência que pode ser trabalhados, dentre outros. É fundamental que no início do trabalho seja feita uma avaliação de que habilidades essa criança já desenvolve e que habilidades essa criança é deficitária. Então, o que a gente deve trabalhar? A gente só vai saber como proceder com esse indivíduo, com essa criança, se a gente fizer uma avaliação e, em cima dessa avaliação, basear-se no que ela já desempenha e o que ela precisa desempenhar. Depois, quando a gente olhar aquilo que ela precisa desempenhar, a gente vai começar a trabalhar isso de maneira gradual, das habilidades secundárias àquela habilidade principal. Então, por exemplo, a gente quer que ele escreva, mas para ele escrever, ele tem que sentar. Então, a gente vai primeiro trabalhar o sentar, para depois trabalhar a escrita. A gente quer que ele salte com os 2 pés, por exemplo. Mas a criança nem saltar salta, então a gente vai começar a trabalhar isso, trabalhar o equilíbrio, trabalhar a força e depois chegar no resultado de forma gradual, respeitando a zona de desenvolvimento proximal dele. Então, a gente vendo o nível de habilidades do indivíduo, a gente começa a traçar planos para colocar mais habilidades nele. Habilidades motoras e cognitivas, a gente pode trabalhar isso junto na educação física, mas antes a gente tem que selecionar aquelas habilidades acadêmicas e as pré-acadêmicas. Se as habilidades pré-acadêmicas não estiverem bem desenvolvidas, a gente não consegue trabalhar de forma eficaz as habilidades acadêmicas. Então, primeiro a gente tem que trabalhar aquilo que é pré-acadêmico, então, como ele vai se comunicar, como ele vai entender, como ele vai se portar, postura, tudo isso a gente tem que trabalhar primeiro para depois vir a desenvolver a habilidade acadêmica. Em se tratando de escola, habilidades que são fundamentais são habilidades sociais. Então, a gente, junto com isso, também vai trabalhar as habilidades sociais para que elas sejam o melhor efetivo para ele, para a qualidade de vida da criança e para que ele consiga se relacionar com o meio escolar, com o ambiente dele, da melhor forma possível. Como devem ser as experiências? Então, as experiências têm que ser adaptadas àquilo que o indivíduo consegue executar sozinho. Claro que sempre a gente vai usar, como eu já citei, a zona de desenvolvimento proximal para basear o que ele vai fazer a seguir. E daí, usando isso, a gente vai tentar, vai ensinar, pode até dar algum auxílio para a criança, mas a gente vai sempre buscar com que ele se desenvolva e faça a experiência sozinho. Então a gente vai trabalhando até com que ele consiga desempenhar sozinho. A gente só vai saber se ele aprendeu realmente aquela habilidade depois que a gente viu que ele não sabia, ensinou, fez o processo de ensino
e que ele conseguiu fazer sozinho. Assim a gente consegue ter o parâmetro que de fato ele aprendeu a habilidade. E isso, por isso, de novo, volta a importância de fazer essa avaliação para conseguir desempenhar isso. Então, na escola eu já tive particularmente casos que deram muito certo com isso, que a gente pegou o indivíduo, treinou as habilidades, primeiro com ajuda, com reforço positivo, sempre reforço positivo. Então a gente pegou o caso, fez a intervenção com reforço positivo. Essa criança depois conseguiu desempenhar isso sozinha. Depois de a gente esvanecer a ajuda, ele aprendeu de fato e começou a executar. Então é isso que a gente tem que buscar sempre. Então, galera, esse foi um pedacinho de uma das experiências na escola que os pais liberaram para que eu estivesse mostrando aqui para vocês verem que sim, é possível. Claro que isso vai variar de indivíduo para indivíduo, então a gente tem que pontuar muito bem como vai trabalhar com cada indivíduo dentro, mas isso sim é inclusão. A gente não pode tratar a inclusão como simplesmente estar no mesmo ambiente. Então, galera, espero que tenham gostado. Forte abraço e até a próxima.